para você. Valendo. Boa, obrigado, Gustavo. Turma, bom, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês. Hoje é nosso encontro inaugural, né? Vamos dizer assim. A gente praticamente fechou a turma aí já. Então, assim, hoje é o pontapé inicial aqui da nossa trajetória juntos. E nós vamos ter, no segundo momento do dia de hoje, né, a participação de um convidado bastante especial aí, que é o Amaury, que eu já vou comentar sobre ele, mas explicar para vocês um pouco qual que é as expectativas nossa nessa trajetória que a gente vai percorrer juntos aí até dezembro, tá? Explicar alguns pontos, tirar as dúvidas de vocês também. Acho que um canal 100% aberto, acho que a essência desse negócio desde o início, quando eu e o Gustavo começou a trabalhar esse projeto, é assim, cara, isso é um negócio para amigos, para conhecidos e para os amigos dos conhecidos. Então, eu queria que a gente conservasse esse espírito, né, de abertura, receptividade, que todo mundo se sentisse super bem aqui, né, que todo mundo realmente tivesse abertura para poder perguntar, tirar dúvida, falar, se expor, sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação, tá? E assim, antes de mais nada, né, antes de falar de qualquer coisa do programa, eu queria agradecer vocês, né, agradecer vocês pelo investimento de tempo, pelo investimento financeiro, por todo o apoio que vocês deram nessa iniciativa, né? Tudo isso tem um propósito, pessoal. Acho que tem coisa na vida que às vezes se fica só com a gente é egoísmo demais, e algumas coisas em comum que aconteceram na minha trajetória profissional e na trajetória do Gustavo é que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que sabem muito mais do que nós, que têm muito mais experiência do que nós, né, de conviver, às vezes, num ambiente onde você tem pessoas melhores do que a gente, e ambiente conta muito, né, para o nosso crescimento, né, onde a gente está inserido, né, a atmosfera que a gente está inserido, conta muito para o nosso desenvolvimento. E aí, assim, por vários meses, a gente sempre conversando, encontra, fala, cara, a gente precisa criar alguma coisa para dividir com muita gente igual vocês que estão crescendo na carreira de vocês e que querem crescer ainda mais, né? Como que a gente consegue criar um mecanismo entre as pessoas se ajudarem, mas ao mesmo tempo encurtar o caminho de conexão entre nós que estamos evoluindo nas nossas trajetórias profissionais, inclusive eu e o Gustavo, com quem, de certa forma, já chegou, né, em lugares mais altos, vamos dizer assim, profissionalmente, né, com quem, às vezes, já viveu coisas que nós estamos enfrentando hoje, né, então, essa foi a premissa básica, né, como que a gente consegue trazer essa turma mais para perto, porque quando a gente começa a analisar pessoas como a Amaury, como vários dos nossos mentores, essas pessoas são super receptivas, mas elas não são pessoas que são um influencer digital que tem 100 mil seguidores lá e que está todo dia publicando um conteúdo que você entra e acessa gratuitamente a hora que você quer, e por aí vai, né? Não é assim que funciona. Então, assim, no agro tem muita gente boa, mas que às vezes se conecta pouco, né? Ou assim, a gente tem pouca abertura para poder realmente perguntar de maneira aberta e clara, né? Tipo assim, como que você enfrentou esse desafio, né? O que você acha que você fez de diferente dos outros para você chegar no lugar onde você está hoje, né? Onde você falhou, né? O que você acha que você poderia ter feito de diferente? O que você acertou? Então, acho que partir um pouco desse princípio, tá? Eu queria que todo mundo entendesse o propósito disso. E, e é normal que muito do que a gente pensa hoje passa pelas histórias de vida, né? Pelas trajetórias de cada um, tá? Então, assim, o Gustavo já teve a oportunidade de compartilhar, né, num outro momento, a trajetória dele, né? Mas um cara que saiu também numa família super humilde, enfim, etc. Muitos aí que me conhecem, estudaram comigo no passado aí, sabe até que meu apelido de faculdade é Pedra, né? Porque saí de Pedra Preta, Mato Grosso. Então, é coisa que às vezes a gente nem pensa, né? E assim, a sensação é de que é possível, né? É possível progredir nas carreiras, tá?
Só que o mundo de hoje, a gente vive uma obesidade intelectual, né? Toda hora tem muito conteúdo, toda hora tem muita coisa acontecendo, toda hora a gente é cobrado por aprender uma coisa nova, né? Mas a gente vai percebendo que tem algumas coisas que não tá muito nos livros, mas que interfere demais no crescimento profissional, né? Então, o foco desse programa é primeiro que a gente tenha atmosfera, que a gente tenha ambiente de crescimento, né? Se você convive com gente que quer crescer, cara, você vai crescer, né? Se você convive com gente que quer melhorar, a chance de você querer melhorar, ela é grande, tá? Então, assim, primeiro, criar atmosfera e ambiente, tá? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, encurtar a distância, como eu disse, de pessoas que já passaram pelos desafios que a gente enfrenta hoje, né? Então, a gente conseguir criar um mecanismo que encurta a distância e que realmente vocês tenham abertura para se conectar com mentores aí que já viveram ou estão vivendo no dia a dia coisas que faz parte aí dos nossos desafios profissionais, tá? E o terceiro e último, pessoal, é que, assim, isso não se perca ao longo do tempo, né? Que todas essas conexões que vocês façam aqui, né, não só dentro da turma, mas com os mentores, que vocês consigam utilizar isso para alavancar a carreira de vocês no futuro, tá? Um dos grandes acertos que eu tive na minha carreira e que eu nem sabia que ia fazer tanta diferença assim, mas hoje eu vejo que faz diferença, é que eu sempre fui um cara de criar conexão com as pessoas, de maneira genuína, assim, natural. Então, eu sempre fui um cara muito curioso, nunca tive muita vergonha de perguntar. Então, eu lembro, assim, de quando eu estava formando, eu mandava mensagem para meus veteranos, quando eu ficava sabendo que um deles conseguiu emprego, eu dava parabéns, eu perguntava, cara, como que foi sua entrevista de emprego? Foi difícil? Como que você se preparou para uma entrevista de emprego? Então, eu nunca tive muita vaidade nesse sentido, né? E eu sou assim até hoje, né? Assim, conheço pessoas que têm muito mais experiência do que eu, que estão em posições muito mais altas do que eu, e assim, eu nunca tive muita vergonha de perguntar, de tirar dúvida, né? Às vezes a gente fica meio com receio de, pô, será que eu mando uma mensagem para esse cara? Será que eu não mando, né? E então, assim, o terceiro objetivo é que vocês consolidem esses relacionamentos, não só dentro da turma, mas com os mentores, né? E que isso seja uma alavanca para que abra novas oportunidades de crescimento nas carreiras de vocês, tá? Gustavo, algum comentário da sua parte aí, algum briefing que você queira fazer? Não, só reiterar as palavras suas, né, que você mencionou. Acho que esse aqui é um ambiente de crescimento. Para mim também vai ser uma experiência fantástica. Eu acho que tem bastante gente aqui do Gado de Corte. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito singular, né, para mim, pessoalmente, de ampliar também, conhecer mais pessoas e aprender mais. Eu acho que a gente está aqui também, né, Arquimedes, não é só para gerar valor, mas a gente vai captar muito aprendizado aí dessa turma, porque ajudar as pessoas a resolver desafios faz a gente consolidar o que a gente já conhece, expandir um pouco mais o horizonte. Então, só agradecer, né, quem confiou aí nesse projeto. Eu acho que a ideia do projeto foi criar algo que nos faltou, que a gente teve que ir pegando as peças aí do quebra-cabeça. Ao Ivonei do Leite também, né, Ivonei? Desculpa. E eu acho que montar algo, né, talvez em uma fotografia, né, do quebra-cabeça, pelo menos para vocês atalharem alguns pontos, né? Então, foi pensado nisso. Então, acho que vai ser muito bacana aí essa jornada nossa e, com certeza, também conhecer todos aí que conseguirem ir lá no encontro presencial na Maximus, vai ser muito bacana. Mas agradeço aí pela confiança, conforme o Arquimedes mencionou, tanto de tempo e financeiro, em aportar e acreditar numa ideia, ainda que é embrionária, mas que está vindo com uma base muito forte de pessoas aí que a gente convidou para participar, que vão agregar muito para vocês. Tá bom? Então, eu passo para você aí, Arquimedes. E obrigado, né, também pelo convite, né, de participar com você nesse projeto, né, que você idealizou
e de alguma forma eu estou tentando contribuir com você também, então eu agradeço aí a confiança, queria deixar isso aqui declarado, né? Desde que a gente se conheceu aí, a gente já teve uma sintonia muito bacana, e você sempre com essa ideia da comunidade, eu acho que muito bacana, e agora a gente teve coragem, né, para executar e fazer. Acho que esse também é um grande aprendizado aí da nossa vida, a minha principalmente também, e o do Arquimedes com certeza, que coragem não é ausência do medo, né? É ir apesar dele, é fazer e melhorar no processo, né? Se a gente for também muito perfeccionista, nunca faz. Então, é um projeto embrionário, mas que está vindo com muita robustez pelas pessoas que vão participar. Então, vai ser muito bacana. Obrigado aí pelo convite, meu amigo. Show de bola, show de bola. Obrigado você, Gustavo. Obrigado você pela força. Pessoal, eu queria explicar um pouco para vocês como vai ser a dinâmica dos encontros, tá? Então, assim, a primeira coisa, todo mundo vai ter acesso à plataforma do Eduz. Lá é onde ficarão concentrado todas as gravações das aulas, tá? Então, assim, depois a Rabesh aí, que é a esposa do Gustavo, vai passar as orientações no grupo. Então, todo mundo vai ter esse acesso lá, tá? Lá, então, assim, todo mundo vai poder rever aí as gravações, as aulas, vai ter acesso lá por 12 meses. Também o cronograma nós vamos inserir lá, tá? Então, assim, só para explicar para todo mundo, né? Onde que eu vou ver essas gravações, onde que eu entro para poder ver e tal. Então, é tudo na plataforma do Eduz, tá? Todo mundo vai ter acesso lá. E essas orientações aí a Rabesh vai mandar no grupo, tá? Acho que provavelmente aí amanhã mesmo, porque já vai ter essa primeira gravação, já vai subir lá, então todo mundo consegue entrar, olhar e acessar quando quiser, tá? Esse é o primeiro ponto em relação à plataforma. Eduz é uma plataforma, enfim, de cursos, etc. Então, acho que às vezes até alguns de vocês já compraram um curso que estava nessa plataforma, então não tem muito segredo, mas de toda forma também queria explicar para todo mundo, né, que a Rabesh, que é a esposa do Gustavo, ela está no grupo, ela vai nos dar suporte em relação à plataforma. Então, tudo que todos vocês tiverem, depois, pessoal, eu sei que tem gente que acabou não participando aqui, eu também vou escrever uma mensagem no grupo, vai ficar lá registrado. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida em relação a acessar a plataforma, tá? Pode ficar à vontade para poder acionar ela lá diretamente, que ela vai dar todo o suporte aí para que todos vocês consigam acessar a plataforma sem nenhum problema. Tá joia? Da plataforma, pessoal, alguma dúvida por aqui? Alguma pergunta? Estamos tranquilo, né? Eu acredito que todos, no momento da compra, já Já receberam recebeu, né? um link de acesso, tá? Por enquanto não tem ainda conteúdo lá, porque a gente vai começar a gerar, Uhum. e também a gente vai criar os tópicos, os módulos de acordo com o agendamento com os convidados, né, Arquimedes? Perfeito. Bom demais, pessoal. Queria explicar primeiro essa questão da plataforma, tá? Agora eu vou explicar uma questão relacionada a cronograma, tá? O que acontece? A gente vai ter o primeiro encontro com um dos mentores, além do Amaury hoje, tá? O primeiro encontro nosso vai ser no dia 19/5, tá? Às 19 horas, horário de Brasília, tá? Deixa eu já escrever no chat aqui. 19/5, 19 horas. Serão 15 no total, né, igual vocês receberam no PDF. Estou escrevendo aqui todas essas informações também, depois nós vamos montar no grupo do WhatsApp. Mais o primeiro encontro dia 19/5, tá? A gente está trabalhando, pessoal, para ainda até segunda, terça-feira da semana que vem, a gente já disponibilizar para vocês todos os encontros até o final do ano, tá? Já com o mentor, com o título, com a data, com o horário. Por que a gente ainda não conseguiu fazer isso? Porque a gente ainda está pegando as confirmações de alguns mentores, tá? Então, por isso que a gente vai enviar isso aí até o início da próxima semana, mas eu já estou compartilhando com vocês a data do primeiro, para vocês já se programarem, tá? Porque a gente esse primeiro já está firmado, e aí dos subsequentes aí, a gente compartilha com vocês até o início da próxima semana.
já com todas as datas aí até o final do ano, inclusive o encontro presencial na Máximos, que é no final do ano, é opcional, né, mas assim, vai ser ótimo, né, para todo mundo conseguir ir, né, uma celebração aí para a gente poder fechar com chave de ouro. Então assim, a gente vai compartilhar esse cronograma com vocês. Lá na plataforma também dá para anexar lá, né, Gustavo? Eu acho. Sim, dá para anexar. Perfeito. E os mentores que permitirem também deixar a palestra, desde que com a permissão deles, a gente vai anexar lá também. Eu não sei, talvez, Arquimedes, se especialmente aí para o encontro presencial, se valeria talvez uma votação de data. Uhum. Só do presencial, até a Cálita, ela está aqui, ela tinha comentado comigo sobre essa questão, para a gente tentar viabilizar o máximo de pessoas, né? Então, em vez de eu e você definir, né, Uhum. a gente vê talvez com o pessoal quem tem interesse de ir e dos que têm interesse de ir, né, porque fica em Sertãozinho, qual que seria a melhor data aí para a gente flexibilizar só essa aí, que pelo Uhum. fato de ser presencial, não vai ser gravada, né? O que vocês acham, turma? Fica bom assim? A gente faz uma votação no grupo e aí combina uma data. Perfeito. Funciona bem. Beleza. Fechado. É melhor. Boa. Eu acho que uma sugestão, o Arquimedes e Gustavo, seria vocês colocar tipo, 3, 4 datas fixas lá e aí a gente vota, porque se deixar muito aberto, vai ser todo tipo de data possível. Sim. Não, é uma boa sugestão, Vitor. 3 a 4 opções ali, né? Seria em dezembro, né, Arquimedes? Entre final de novembro e início de dezembro. Não, tá joia. Combinado, turma. É uma boa dica aí. A gente compartilha lá, acho que é um ponto positivo. Lá na Máximos, de certa forma, nós estamos em casa, então, assim, vai depender muito mais de nós como grupo, entender qual que seria a melhor data, tá? Lá, a flexibilidade é bastante grande para o dia que nós definirmos que queremos ir, tá? Bom, tranquilo. Então, igual eu comentei, primeiro encontro nosso, 19/5, às 19 horas. A gente vai compartilhar aí até semana que vem o cronograma de todos os encontros que serão online até o final do ano, e aí da Máximos a gente faz a votação, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, pessoal, aí tem mais 2 pontos aqui para a gente discutir, tá? Um é explicar um pouco qual que é as expectativas nossas em relação aos módulos, tá? Deixa eu dividir minha tela aqui. E aí a gente vai conversando, só um minuto. Vocês estão vendo, pessoal, o PDF ou não? Sim. 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 Quando eu puxo para baixo, tá indo para baixo? Tranquilo? Uhum. Beleza, tá ok aqui. Maravilha, turma. Obrigado. Então vamos lá. Aqui eu vou explicar um pouco qual que é a expectativa nossa com cada módulo, tá, pessoal? Aqui vocês receberam de uma maneira bem generalista, né, os temas, mas aqui a gente vai explicar um pouco qual que é a expectativa com cada módulo, tá bem? Então, começando sobre liderança e gestão, tá? O porquê de liderança e gestão, né? A maioria de nós aqui, conforme você vai evoluindo na sua trajetória profissional, né, de duas uma, ou você vai seguir uma carreira que você vai realmente liderar pessoas, ou você vai seguir uma carreira onde você precisa fazer gestão por influência para você conseguir alcançar os seus objetivos profissionais, né? O que é fazer gestão por influência? É você conseguir com que pessoas que não respondem diretamente por você te ajudem e contribuam nos projetos que você tem dentro da sua trajetória profissional ali, do seu emprego, etc., da sua carreira, ou se você é consultor, se você é empreendedor, etc., tá? Então, o que eu quero dizer, pessoal, essa capacidade de ter uma postura como líder, ela, de certa forma, ela vai nos alcançar, independente de qual trajetória profissional a gente seguir, tá? Então, é por isso que a gente não quis abrir mão desse tema, e para isso, né, seguindo na linha de trazer pessoas que realmente vivem isso na prática, tá? A gente trouxe 2 mentores, um é o Rogério Fonseca. O Rogério Fonseca, para quem não conhece ele mora em Campo Grande, inclusive, tá? Eu sei que tem uma turma aqui meio Mato Grosso do Sul.
Então, ele reside em Campo Grande, ele é veterinário, ele tem mestrado, tem doutorado, é um cara que começou na área técnica, então, assim, ele foi gerente das antigas Fazendas Brasil, no Mato Grosso, foi evoluindo nessa trajetória como gestor, chegou a ser diretor no grupo Santa Bárbara, né, lá no Pará, e hoje ele tem uma empresa, né, que é a Trilha Pecuária Inteligente Gestão, né, e além disso ele é consultor e conselheiro para grandes grupos de fazenda voltado na parte de gestão, né, de implementação de processo, de gestão de pessoas, né, de implementar a gestão à vista dentro das operações. Então, assim, é um cara que, assim como vários de nós, né, seguiu evoluindo na carreira técnica até um determinado ponto, é um cara ainda referência técnica, entende muito da área técnica que ele está inserido, né, mas hoje, né, o core mesmo do trabalho dele, da trajetória profissional dele, inclusive da empresa dele, é muito voltado para essa parte de implementação de processos e gestão de pessoas, tá? Então, qual que é o nosso objetivo com o Rogério aqui, tá, pessoal? Primeiro, do ponto de vista de carreira, trazer, né, como que foi essa transição dele, né, de sair de desafios técnicos para virar um cara a nível, igual eu disse, né, além de liderar grandes grupos aí de fazenda no Brasil, se tornar até conselheiro, né, em grandes grupos, em grandes operações, tá? Então, essa é a expectativa do ponto de vista de carreira, tá? Do ponto de vista de liderança e de gestão de pessoas, né, a gente gostaria que ele trouxesse, assim, quais são os desafios e onde ele vê as maiores oportunidades pensando em gestão de pessoas dentro do agronegócio, tá? Ele é um cara que conhece muito bem o ambiente empresarial e também o ambiente de fazenda, porque, como eu disse, ele fez trajetória nessa área, né? Então, assim, liderou equipes enormes, equipes multifuncionais, equipes em diferentes áreas dentro do Brasil, né, em diferentes regiões. Então, assim, conhece essas regionalidades, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Rogério hoje, assim, ele tem sido convidado até para participar de alguns projetos que são com algumas indústrias do agro, que ele visita fazendas ao longo do mundo inteiro e analisa a prática de gestão em outros lugares do mundo. Então, assim, é um cara que tem uma visão muito bacana, né, de como liderar as pessoas, mas principalmente de como implementar processo dentro do negócio, né, porque sem dados é muito difícil a gente tomar decisões, né. Então, essa é a nossa expectativa com ele, né, como fazer isso, né, e assim, pensando nos nossos desafios, porque aqui tem vários de vocês que alguns já são líderes, mas os que não são, têm aspiração de ser, ou até mesmo tem outras pessoas aqui no nosso grupo que, de certa forma, está lidando todo dia ali com gestores, né? Um gestor é o seu cliente, um gestor pode ser seu parceiro em alguma coisa. Então, assim, entender um pouco dos desafios que os líderes passam no dia a dia e como pode contribuir com isso, tá? O Elton Cabral vai fazer essa dobradinha com o Rogério, então, assim, é um encontro com cada um deles, tá? Cada encontro tem duração de 3 horas, então é um encontro com cada um deles, então são 3 horas com o Rogério, 3 horas com o Elton. O Elton, hoje ele é o CEO da Gestap, a Gestap é uma das maiores empresas de consultoria agropecuária no Mato Grosso, eles têm mais de 50 fazendas sobre gestão no Mato Grosso. O Elton é um cara que foi coordenador técnico da antiga Novanes, que hoje é AgroSéries, por vários anos, então assim, é um cara que conhece muito do ambiente de nutrição animal, né, assim, cresceu nesse ambiente, tá? E na mesma linha, é um cara também, assim, que sempre viu muita oportunidade, né, de melhorar a parte de gestão dentro do agro, né? A gente tem, independente se é indústria, se é fazenda, qualquer coisa, a gente chega em vários cenários que você vê que as pessoas não têm um embasamento em dados para tomar decisões, não tem um ponto de partida, né, não sabe exatamente em qual ponto que está, o que tem que melhorar, né, fica atacando um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? E principalmente, né, ter a habilidade de fazer um time convergir e buscar um mesmo objetivo, tá? Então, assim, quando o Elton saiu da Novanes, ele assumiu como gerente de fazenda da Nova PEC, que é uma fazenda lá no Mato Grosso. Então, assim, é um cara que viveu, né, um gerenciamento de fazenda dentro da operação mesmo, né? Então, assim, é um cara que sabe o que está falando, enfim, um profissional, assim, experiente, que tem muita informação na mão, tá? Então, ele também vai trazer essa perspectiva
né, de gestão de pessoas, de formação de novos líderes. Isso é uma das coisas que a gente tem discutido com ele, tá? Como trazer insights que são realmente práticos, né, para a formação de novos líderes, né, para quem está buscando esse desenvolvimento como líder, né, por onde começar, como fazer, tá? Depois disso, pessoal, ainda nesse módulo, né, gestão não é necessariamente só pessoas, né? Hoje, um dos maiores limitantes nossos é o tempo. Prova disso é nós aqui, né? Todo mundo na correria para poder chegar no horário, enfim, tem pessoas que chegam atrasadas, pessoas que não conseguiam chegar. Então, assim, tempo é sempre um desafio, né? A agenda nunca vai ser suficiente, né? Se a gente tivesse 30 horas no dia, ainda assim ia ser apertado, tá? E, nesse sentido, a gente convidou o Bruno Gotardi, tá? O Bruno Gotardi é um dos sócios da Máximos Agronegócio. Para quem não conhece, a Máximos hoje está entre os top 10 maiores grupos de confinamento do Brasil. Ele é um cara assim que eu admiro muito a trajetória profissional dele, porque vocês vão perceber, é um cara bastante jovem, né? Mas é um cara assim que tem muita visão de produtividade, de gestão de tempo, sabe? De colocar a mão onde realmente impacta, né? Hoje, a gente brinca que o mundo de hoje é aquele cardápio de pizzaria, né? Tem 80 opções, e quando você chega num cardápio de pizzaria que tem 80 opções, você demora meia hora para você escolher, né? Quando você vai num restaurante tem 3 a 4 pratos ali, você escolhe rapidamente, né? Então, assim, eu acho que essa capacidade de condensar o cardápio é uma habilidade muito importante para a gente crescer profissionalmente, tá? Assim, eu estava conversando recentemente com um amigo que é gerente de uma outra companhia, e assim, brincadeiras à parte, pessoal, mas você pergunta assim, me fala 2 a 3 coisas de alto impacto que você fez nos últimos 90 dias. E a pessoa não sabe falar. A pessoa trabalhou pra caramba, 24 horas por dia, trabalha igual um cavalo, cara. Mas não sabe falar, tem dificuldade para falar. Por quê? Porque hoje, assim, é muita demanda o dia inteiro, o tempo todo, né? Então, assim, essa capacidade da gente condensar o cardápio e entender, assim, cara, onde que eu vou colocar a mão que realmente vai ter impacto no negócio. Realmente vai ter impacto na minha carreira profissional. Né? Se eu desenvolver isso aqui, realmente isso aqui vai ter impacto na minha carreira profissional. Então, ele é um profissional que tem muito essa habilidade, então essa é a expectativa nossa com ele, né? Que ele consiga trazer situações práticas e insights que realmente todos vocês consigam colocar no dia a dia de vocês, de como fazer essa análise e a gente conseguir condensar o cardápio e colocar a mão onde realmente vai nos fazer seguir para frente, tá? Isso vale para tudo, né? A gente está falando muito aqui do nosso trabalho, da nossa carreira profissional, mas eu brinco com ele, eu não sei como que ele, né, com 3 operações de confinamento, com filha pequena, etc., o cara conseguiu virar Iron Man ainda no passado, né? Então, eu acho que assim, se tem um cara que entende, né, dessa parte de gestão de tempo e produtividade, é ele, e essa é a expectativa que ele contribua conosco, tá? Pessoal, eu não estou vendo vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é muito importante todo mundo perguntar, pessoal, isso aqui é para vocês, então assim, eu queria que todo mundo entendesse bem, sabe, quais são as expectativas dos módulos, dos temas, então fica à vontade para abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? Arquimedes, boa noite, Pedro aqui. Ô Pedro, boa noite, tudo bem? João. Arquimedes, para me entender um pouquinho e para a turma também, acho que, não sei se é Claro. de muitos, né, ou só minha, Uhum, mas como que vai ser a dinâmica dessa, eu cheguei um pouco atrasado também, uhum. vai ser a dinâmica da mentoria? Vai ser apresentação, vai ser bate-bola, como que vai ser? Perfeito, Pedro. Obrigado por ter perguntado. Pessoal, o que acontece? O que a gente pensou é de que realmente a gente consiga criar encontros que seja injeção na veia mesmo, né? Como que nós vamos fazer isso? Obrigado por essa pergunta, Pedro, que eu estava esquecendo de falar isso e é fundamental mesmo. A gente pensou, antes de cada encontro, a gente rodar um forms com vocês, super simples, 2 a 3 perguntas ali, coisas que vocês preenchem em 2 minutos, tá? Pelo celular mesmo, então assim, não pensa que é um trabalho para vocês, tá? Para quê? Para a gente ter uma noção de qual que é o entendimento da turma sobre aquele determinado tema, certo? Uma vez feito isso, a gente vai compartilhar com o mentor, tá? Ó, nós rodamos isso aqui é
é a percepção que a turma tem sobre esse determinado assunto, tá? Uma, para facilitar para ele não ser tão profundamente num determinado assunto que às vezes nós não temos tanto conhecimento, e o outro lado também, para não ser também tão superficial a ponto de vocês olharem e falar, ah, tá básico demais, tá? Então, isso vai ser antes dos encontros, tá? Nós vamos rodar um forms com vocês e passar isso aí, a percepção, para o mentor, tá? É óbvio que o mentor é muito mais especialista, Pedro, do que nós nos temas que nós colocamos os mentores que são realmente referência nesses temas. Mas a gente já tem um escopo, tá, por cada módulo, do que vocês têm que sair dali sabendo, tá? Então eu vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo simples nesse tema aqui, que é o que eu vou entrar agora, né? Inteligência emocional para lidar com alta pressão e aumentar seu desempenho profissional, tá? A gente já tem algumas coisas, e assim, pessoal, é estudado que eu vou falar para vocês, e é óbvio que a psicóloga vai conseguir comunicar isso muito melhor do que eu. Muitos dos desafios profissionais que a gente tem, e mais relacionado à ansiedade, mais relacionado à preocupação que a gente tem, tá? Muito disso são coisas que a própria mente nossa cria, tá? E quando você vai para dentro dessa psicologia, isso eu aprendi com essa psicóloga, não é eu que tenho o domínio nisso, Pedro. Você tem que trabalhar com as evidências. Então, poxa, você está super preocupado, você está morrendo de medo de perder seu emprego, beleza, qual é a evidência? Seu chefe te deu um feedback, falou que você está na berlinda, ou, sei lá, poxa, você está há 3 anos e não está entregando o resultado que foi pedido, ou você cometeu alguma falha grave e é por isso que, entende? Então tem muita coisa que às vezes a gente sofre sem ter evidência, tá? E isso é estudado na psicologia, tá? Então assim, eu estou dando um exemplo assim, de tipo, isso é uma coisa prática, então assim, a gente tem por módulos alguns pilares que são base que vocês precisam sair daqui sabendo, né? Ainda nessa linha dessa parte da inteligência emocional, tem um estudo que mostra o nível de estresse que a gente fica quando você procrastina para fazer o que você tem que fazer. E o nível de estresse, então assim, medir o nível de estresse numa pessoa que procrastina e o nível de estresse numa pessoa que não procrastina e vai lá e faz o que tem que ser feito. O nível de estresse na pessoa que procrastina é cerca de 80% mais alto do que da pessoa que não procrastina. Por quê? Porque além dela estar enrolando para fazer, aquilo ali está torturando ela por dentro, que ela fica, puta, cara, eu tinha que fazer aquilo ali. Nossa, eu tinha que fazer aquilo ali, eu tinha que fazer aquilo ali, ela sofre demais com aquilo. E a pessoa que não procrastinou, puta, é cerca de 20%, porque ela tem um estresse alto no momento que ela vai fazer a tarefa, ou do que ela começou a tarefa, mas depois que ela fez, pronto, passou, está resolvido, né? Então, assim, estou tentando responder a sua pergunta, que é uma pergunta ótima, que vale para você e para todo o grupo, mas tem alguns pilares dentro de cada módulo desse que nós já temos definido que, assim, é daqui para frente. É isso que nós vamos passar para o mentor. Olha, as pessoas precisam sair com pelo menos isso daqui para frente, tá? Quando a gente cai num módulo um pouco mais comercial, né, na parte de gestão comercial, e tem vários de vocês aqui que são gestores comerciais espetaculares, e talvez isso que eu vou comentar com vocês pode parecer simples, né? Mas, acreditem se quiser, tem, assim, de cada 10 profissionais, 7 profissionais que a gente conversa não sabe fazer uma curva ABC. Tem a noção, né? Tem a noção, não, o cliente A é um cliente maior, o cliente B é um cliente intermediário, o cliente C é um cliente menor, mas a hora que você fala assim, então tá bom, então pega a sua base de clientes aí e faz, então. Cria a curva ABC e me apresenta. A pessoa não sabe fazer, né? Então, assim, vocês precisam sair daqui sabendo fazer uma curva ABC, né? Sabendo pegar na planilha lá como que você faz, quem são os clientes A e por quê, quem são os B e por quê, o C e por quê, né? Então, assim, a gente já tem definido os pilares por módulo do que vocês têm que saírem sabendo, tá? Junto com o Forms, mais esses pilares, a gente entende que as discussões vão ser muito mais ricas. É óbvio que o mentor ele tem a abertura para trabalhar os temas, né? Se ele vai fazer uma apresentação mais longa ou mais curta,
isso aí a gente vai dar uma abertura para ele, porque a gente entende que tendo o guia da percepção que a turma tem daquele determinado tema, junto com os pilares que nós definimos que as pessoas precisam, no mínimo, aprender aqueles, a gente entende que vai ser bastante produtivo, tá? Respondi? Esqueci alguma coisa, Gustavo? Antes de perguntar se respondi, esqueci alguma coisa importante? Não, eu acho que está tranquilo. Uma coisa que eu ia mencionar, Arquimedes, é talvez a gente discutir com o pessoal o melhor horário para a gente começar. Como eu percebi que 7 horas talvez ficou um pouco meio no laço, para alguns, se faz aí 7h30 ou até às 8, aí a gente também tem que achar um ponto de interseção com os mentores, mas eu acho que 7h30 daria, assim, se o pessoal preferir, né? Até para dar tempo de chegar em casa, né? É melhor, turma? O que vocês acham? Qualquer coisa a gente coloca lá também no grupo do Pode ser WhatsApp, também. para as pessoas que não conseguiram entrar hoje na aula, né? Pode ser, pode ser. Eu acho também, né? Tem bastante gente que está em status que é 1 hora menos, né? Às vezes facilita bem. Com certeza. Mas, Pedro e turma, respondi sobre a questão dos encontros ou não? Alguma dúvida? Respondido de minha parte, Arquimedes. Obrigado, hein? Maravilha, Pedro. Obrigado você pela pergunta. Tudo certo, tudo certo. Show, turma. Eu esqueci do último ponto. Então, assim, é o Forms, é os pilares para os mentores trabalharem, tá? E, após o módulo, nós vamos rodar um segundo Forms, super simples também, coisa de uma pergunta, para, assim, tem alguma coisa relacionada a esse tópico que você não aprendeu no encontro que você gostaria de aprender? Nós vamos rodar um Forms dessa forma também, tá? Por quê, pessoal? Porque dependendo das respostas que vocês colocarem, é coisa que está no nosso alcance de resolver, entendeu? Então, assim, não é porque acabou o módulo ali e acabou tudo, né? Não, às vezes é um negócio que, tipo, a gente pode voltar no próprio mentor e falar assim, olha, teve esses feedbacks aqui pós-módulo, então, assim, tem alguma coisa que você orienta nesse sentido? Ou alguma outra sugestão? Entendeu? Então, assim, são 3 etapas que a gente desenhou, né? O primeiro é o Forms para ter a percepção de vocês sobre aquele determinado assunto. O segundo é os pilares que nós vamos colocar para os mentores, tá? E terceiro é pós-módulo, se teve algum ponto sobre aquele determinado assunto que vocês viram que vocês querem se aprofundar mais ou que você não conseguiu sanar durante o módulo e que você gostaria de aprender. Tá joia? Excelente. Beleza. Então, falei da parte da inteligência emocional aqui, né? Dei alguns exemplos para vocês. Assim, a única garantia que nós temos, pessoal, à medida que a gente cresce profissionalmente, é que as responsabilidades vão aumentar. Então, isso é uma quebra de crença importante para nós, porque a gente talvez cresceu num ambiente que, poxa, não, vou trabalhar para caramba, vou estudar demais, vou trabalhar demais, porque a hora que eu crescer, vou ficar de boa. É pelo contrário, né? Quanto mais você cresce, maior é o desafio. Então, eu acho que assim, ao invés da gente ficar lamentando, né? Como que a gente aprende, né? Igual diz um amigo meu, dormir no barulho, né? Como é que a gente aprende a dormir no meio do barulho? Então, a ideia de trazer esse apoio, né, da Mariângela é justamente nessa linha, tá? Como que a gente consegue tomar algumas decisões na nossa carreira profissional, principalmente, pessoal, sendo bem honesto com vocês, relacionado a essa parte de ansiedade, tá? Isso é um tema que está pegando muito, todos nós sabemos, todos nós sofremos com isso, tá? E a gente percebe que tem vários profissionais que às vezes não conseguem progredir na carreira muito, porque chega num determinado momento que a ausência de uma inteligência emocional com alta maturidade é o que pesa, né? Então, esse é o intuito desse módulo, tá? 2, comunicação e posicionamento. Aqui, muito, pessoal, assim, de como a gente comunica as coisas, tudo é vendido, né? Uma ideia é vendida, o relacionamento com os colegas é vendido, seja com clientes, seja com pessoas internas da empresa que vocês trabalham, né? Então,
esse módulo 2 é muito focado nisso, né? Como que a gente desenvolve realmente uma comunicação de alto nível, uma comunicação de alto impacto, tá? A importância da oratória, né? Isso aqui é um negócio que às vezes a gente menospreza muito, mas assim, todos vocês muito provavelmente já enfrentaram esse desafio de ter que falar em público ou vão enfrentar, né, ao longo da trajetória de vocês. E assim, é muito importante, né? É muito importante a gente conseguir se comunicar com clareza, a gente conseguir se comunicar de uma maneira que realmente impacta, que realmente a gente consiga transmitir a mensagem, né, de maneira clara e objetiva, tá? Então aqui acho que a gente trouxe um profissional que tem uma bagagem, né, que vai trazer assim alguns insights com muita prática, mas com uma ênfase científica no negócio, né, porque a gente está falando de um professor, né, o Bruno Mano, ele é professor na Link, né, ele tem uma escola que só trabalha com a parte de comunicação estratégica, então assim, ele vai trazer essa visão, e o Rochner, né, que é o gerente executivo de relacionamento do Minerva, um cara que dá palestra no Brasil inteiro, então fala com todo mundo, todo dia, todo momento, então trazendo uma visão prática, né, de quais são algumas dicas práticas que nós podemos exercitar e que está relacionado aí à oratória, tá? Aqui, a Carolina também é outra professora da Link, ela vai trazer a visão do LinkedIn. O LinkedIn hoje virou o segundo, ou talvez até o primeiro currículo, né, de todos nós, né? Então, assim, é uma ferramenta de negócio, uma ferramenta de carreira, tem muita coisa hoje no LinkedIn, acho que todos vocês têm essa percepção, né, até mesmo para quem está mais numa veia mais empreendedora, né, hoje tem muito negócio no LinkedIn, né, tem muita gente fazendo negócio no LinkedIn. É óbvio que isso depende de muito da característica de qual que é o perfil do seu negócio, né, pessoal? Mas, assim, um dos grandes exemplos que eu tive em relação a LinkedIn, assim, fazendo um curso no G4 com pessoas que não são do agro, né, às vezes a gente abre a mente com isso também, para você procurar um profissional B2B, por exemplo, né, tipo, poxa, está todo mundo no LinkedIn, né? Então, não sei quem que é o diretor daquela empresa, não sei quem que é o presidente daquela empresa, não sei quem que é aquele gerente, não sei não sei se tem vaga aberta aqui na minha região. Cara, o LinkedIn hoje é uma fonte fantástica em relação a isso, né? Então, Carolina vai compartilhar conosco aí como a gente trabalhar o LinkedIn, pensando, né, no crescimento de carreira e também como uma ferramenta de negócio, tá? E para fechar, né, esse módulo de comunicação e posicionamento, vem a Josi é gerente de produtos aí na Fibro, né, ela, provavelmente vários de vocês conhecem ela aí, e ela vai trazer muito essa visão de imagem pessoal, né, aquele ditado de vó, né, não basta ser bom, tem que parecer bom, tá, e assim, acho que marca muito um exemplo, né, nessa parte de imagem, que às vezes a gente se esquece disso, né, mas já teve um experimento, acho que já compartilhei com alguns de vocês, eles fizeram um experimento da seguinte forma, colocou uma pessoa, né, vestida de uma maneira mais simples no semáforo, e ela chegava e falava bem assim, oi, eu fui assaltado, tem como você me ajudar para eu conseguir voltar para casa? Tá? E essa pessoa vestida de uma maneira mais humilde, essa pessoa pegou e ao longo do dia ela arrecadou, tipo assim, R$40, R$50, tá? Essa mesma pessoa, num outro dia, no mesmo semáforo, no mesmo local, mais vestida de terno e gravata, chegou no semáforo, eu acabei de ser assaltada, você consegue me ajudar para eu poder voltar para casa? Essa pessoa no semáforo, ela arrecadou R$500, né? Então, assim, muito do que a gente fala de posicionamento, ele é não verbal, né? Então, como a gente se posiciona, né? Qual que é a nossa imagem, então, assim, ela vai trazer toda essa visão e o impacto que isso tem, né? Dentro da nossa carreira profissional, tá? As pessoas formam opinião muito rápido, pessoal. Tem um dado muito interessante que eu gosto muito. Eles filmaram os 5 minutos de uma etapa final de processo seletivo de entrevista de emprego, tá? Colocou os 3 finalistas lá e filmou apenas os 5 minutos iniciais, uma entrevista de emprego, ainda mais a final, provavelmente dura em torno de 1 hora, né? Eles filmaram apenas os 5 minutos iniciais, tá? De uma etapa final de processo seletivo, né, que tinham 3 finalistas e colocaram 300 voluntários para dizer, assistindo apenas os primeiros 5 minutos de cada finalista, quem que tinha sido contratado, tá? Apenas os 5 minutos, tá? Pessoal, acredite se quiser, a margem de acerto deu mais de 85%, tá?
Por quê? Porque as pessoas formam opinião muito rapidamente uma das outras, né? E muito está conectado com a forma que a gente se posiciona, a imagem que a gente transparece. Tá joia? Vindo para o módulo 3, vou ser um pouco mais objetivo aqui para não estourar o tempo do Amaury. Vendas e gestão comercial. Bom, igual a gente comentou, né? Vendas, tudo é vendido, né? Quem não vende ajuda a vender. Então, nesse tema, pessoal, a gente vai trazer o Pedro Mamed, ele é da Fiber, ele é gerente de contas-chave na Fiber. O foco aqui é a gente discutir como que a gente trabalha clientes mais complexos, tá? Vendas mais complexas. Então, hoje ele é responsável aí por atender JBS, Minerva, Marfrig, enfim, contas enormes, né? Então, assim, como que você identifica quem são os decisores dessa conta? Como que você faz uma venda maior? Como que você trabalha o processo da venda para você conseguir converter um grande negócio? Tá? Então, assim, ele vai trazer muito essa veia de negociação mesmo, tá? Muito essa veia de negociação e de atendimento a clientes mais complexos, tá joia? Comigo, pessoal, entra muito a linha da parte de gestão comercial, né? Igual o exemplo do que eu dei da curva ABC, tá? Então, assim, como que a gente cria previsibilidade no negócio, como que a gente consegue criar um sistema onde a gente tenha uma previsão de venda que ela realmente seja firme, seja curada, como que a gente faz uma segmentação de clientes, né? A gente não consegue atender todo mundo na velocidade e no tempo que a gente quer. Então, assim, os clientes são diferentes, têm demandas diferentes e, por que não dizer, importâncias diferentes para a nossa trajetória profissional, para a empresa que a gente está trabalhando. Então, muito nessa linha de como que a gente consegue desenvolver, né, uma segmentação de carteira de cliente, um planejamento para atendimento dos clientes, né? Muitos de vocês trabalham em empresa e, assim, um conselho que eu ouvi que faz todo sentido. Nós, no mundo corporativo, né, nós na carreira nossa, seja ela independente se é mais voltado a atendimento à fazenda, atendimento de indústria, né, mas assim, nós somos do tamanho da nossa reputação, né, e reputação se constrói com credibilidade. Como que se constrói credibilidade? Entregando o que a gente promete. Então, assim, quanto mais você se consolida a ser um profissional que entrega o que você prometeu, né, mais você cria credibilidade e, consequentemente, reputação, maior é o seu valor de mercado, tá? E quando a gente pensa na área comercial, qual que é a melhor métrica para você poder criar credibilidade? É o número, né? Então, assim, esse é um grande desafio da área comercial, né? Acho que, assim, é muito fácil você mensurar se é uma pessoa que está trazendo credibilidade para o negócio ou não, né? Então, assim, a palavra de dizer eu vou entregar 1.000 e entregar os 1.000, às vezes ela vale muito mais do que bater a meta propriamente dita, tá? Então, é um pouco das coisas que nós vamos discutir aí no módulo de gestão comercial, tá? Para fechar vendas e gestão comercial com chave de ouro, a gente convidou o Renan Guide. Renan Guide é um dos sócios da Prudential. Para quem não conhece a Prudential hoje é uma empresa norte-americana, líder mundial na parte de proteção financeira e familiar. Então, assim, eles trabalham muito ferramentas de proteção financeira, familiar, estou falando de seguro de vida, etc. Mas, assim, o processo de vendas da Prudential, pessoal, foi reconhecido já como um dos melhores do mundo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, e eu sei que aqui alguns de vocês trabalham em alguns segmentos como banco, como outras coisas assim, então eu acho que vai ser muito valioso o que o Renan tem para compartilhar. Para vocês terem uma noção, eu fiquei impressionado, pessoal. Os caras têm meta de ligação por semana, os caras têm meta de agendamento de cliente por semana, o cara tem tudo redondo, tem que fazer tantas reuniões. Essa semana eu vou agendar 20 e vou reunir com 20. Então, assim, cara, é um negócio fantástico, impressionante. Para vocês terem uma noção, eles têm processo até para como responder um cliente no WhatsApp. Olha o nível que os caras têm, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa visão, né, de como que funciona um processo de vendas numa das principais empresas do mundo aí, tá? Na parte de carreira e desenvolvimento profissional, todo mundo fala muito de plano de carreira, né? Poxa, plano de carreira, qual que é o seu plano de carreira? Beleza, mas eu vejo tudo isso como muito, assim, subjetivo em alguns momentos. Então, qual que foi nossa ideia aqui, tá? Trazer a Maria Júlia Mota aqui. A Maria Júlia Mota já foi responsável pela parte do RH na área comercial da DSM.
Hoje ela está na usina São Martinho, então, assim, mais uma aí, né, dos DDGs da vida. Temos pessoas aqui, né, o Pedro e outros aí que são o Gustavo também, que são da área de DDG. Então, assim, ela é hoje a responsável pelo RH da São Martinho. Então, ela trazendo uma visão prática, tá? De como que o RH enxerga gestão e desenvolvimento de talentos dentro da empresa, tá? Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade ímpar, porque às vezes a gente nunca ouviu de uma maneira fria e transparente e clara de uma pessoa do RH, poxa, o que impacta para essa pessoa crescer dentro da trajetória profissional dela, dentro da carreira, dentro da empresa que ela está, né? Para consolidar de forma prática, o Roberto Vituso, né, um cara super sênior aí, diretor global da Blink Biotech, veterinário, né, um cara que começou na área técnica, depois cresceu na área comercial, mais de 10 anos de Nestlé, etc. Então, trazendo aí um case de sucesso, né, nessa parte de planejamento de carreira, um cara assim que já viveu muita coisa, né, e eu não tenho dúvida que tem muitos insights importantes para compartilhar conosco, né, de o que fazer ou às vezes também de como evitar alguns erros que podem ter no meio da trajetória, tá? E a gente fecha com a Luísa Polaro. A Luísa Polaro também é professora na Link, ela é uma pessoa que trabalha muito essa parte de networking e relacionamentos, né? Ela foi head de operações na Amazon, então, assim, tem muita técnica por trás de como a gente construiu um network de alta performance mesmo, um network que nos alavanque, né? E eu comecei comentando com vocês que essa é um dos objetivos desse trabalho nosso aqui, né? Que o network que vocês conquistem com os mentores e entre vocês, que isso vire uma alavanca para o crescimento profissional de vocês, tá? E a gente fecha pensando na parte de marketing e branding com o Juliano Sabella. O Juliano Sabella hoje ele é o gerente da unidade de negócios de ruminantes da The Hills, no Brasil. Ele já foi diretor de marketing, né, na DSM por vários anos. Assim, muitas das vezes a gente pensa, né, no desenvolvimento de produtos e marcas muito pensando tecnicamente, não, isso aqui faz sentido tecnicamente, mas, poxa, o que está nos bastidores do lançamento de uma linha de produto? Quais são as estratégias que a gente pode criar pensando no ciclo de vida de produtos? Os produtos têm ciclo de vida, né? Então tem lançamento, tem maturidade, tem declínio, né? Então, assim, como que a gente posiciona uma marca, né? Então, assim, é uma pessoa assim que é zootecnista de formação, então conhece muito bem o campo, conhece muito bem o agro, para nos trazer essa visão, né? Que eu sei que vários de vocês aí têm vontade, né, de crescer nessa parte de desenvolvimento de produto. Eu acho que assim é uma pessoa referência para nos trazer insights práticos aí e conectar e abrir o caminho para esse crescimento, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos módulos? Não, tudo certo. Vou tirar o compartilhamento aqui. Não sei se o Amaury já entrou, que eu não estava vendo vocês. Deixa eu ver aqui, acho que não, né? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Tá joia. Bom, nós temos 2 minutinhos aqui, turma. Eu tenho mais um último recado. Se ninguém tiver nenhuma dúvida em relação aos módulos, tá tranquilo em relação aos módulos, né? O Arquimedes, eu entrei atrasado aqui. Ô, Renan, vamos lá, tudo bem? Me tirou uma dúvida, o cronograma eu não peguei, você já passou? Perfeito, foi boa pergunta, Renan. A gente começou falando sobre isso, a gente vai ter o nosso primeiro encontro no dia 19/5, tá? Aí entrou num debate nosso aqui para ser 19h30 Brasília, provavelmente fica melhor para vocês, né, que é 1 hora menos. E aí é o seguinte, a gente vai enviar até o início da semana o cronograma até o final do ano, tá, de todos os encontros, já com os mentores alocados, com os temas, que a gente está terminando de fechar com alguns dos mentores. Então, assim, o primeiro já está marcado, tá, dia 19/5, já está marcado, mas até o final do ano aí, todos os encontros a gente vai passar aí no início da semana, beleza? Pô, obrigado. Bom demais. Acho que o Amaury entrou aí. Boa noite, Amaury, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Maravilha. Estamos com casa cheia.